Espírito Santo, Pai, entro na tua santa presença e te peço, Senhor, que o Senhor venha falar com o teu povo, Senhor. Que não venha ser o que eu quero falar, mas sim o que o Senhor quer falar, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Irmãos, o estudo que eu trouxe essa noite se chama o arrependimento genuíno. E diz o seguinte: arrependimento é se sentir triste por causa de seu pecado e decidir mudar. Quem se arrepende rejeita o pecado e reconhece que precisa de Jesus para ser salvo. Então, o primeiro passo, o arrependimento é se sentir triste por causa de quê? Por causa do pecado, por causa de ter transgredido a lei de Deus, por causa de ter desobedecido a lei de Deus. É se sentir triste por ter pecado, mas o arrependimento também é decidir mudar. O arrependimento é nós decidirmos mudar. Ah, Júnior, olha, eu bebi, eu fumei, eu me arrependo. Mas se eu me arrependo hoje e amanhã eu continuo fazendo, infelizmente eu não me arrependi. Júnior, olha, Júnior, eu falei palavrão. Olha, eu falei palavrão, mas se amanhã você continuar falando palavrão, por mais que você perdeu o perdão hoje, você não se arrependeu, irmãos. Olha, o arrependimento é você dizer: olha, Júnior, eu falhei, eu errei hoje, mas eu não vou falhar mais, eu não vou errar, eu vou me esforçar, eu vou mudar. Olha, eu vou decidir mudar, Júnior, eu vou deixar a droga, eu vou deixar a bebida, eu vou deixar os vícios. Olha, eu quero mudar por Jesus. Eu decido, eu quero mudar por Senhor Jesus, eu quero mudar por Ele. Esse é o arrependimento, irmãos. O verdadeiro arrependimento vem da convicção do pecado pelo Espírito Santo e leva você a mudar de vida com a ajuda de Jesus. É essencial. Olha, com a ajuda de Jesus. Então não adianta, irmãos, nós dizer: não, Júnior, olha, eu vou aceitar Jesus quando eu estiver pronto, quando eu estiver preparado. Olha, eu vou deixar tudo e vou aceitar Jesus. Irmãos, isso não vai acontecer. Não vai, porque se nós pudéssemos mudar por nós mesmos, Jesus não teria vindo e morrido naquela cruz. Se nós conseguíssemos nos livrar das amarras do pecado, das prisões, Jesus não precisava ter vindo e se sacrificado pelo teu povo. Não precisava. Então, é aquilo: ah, Júnior, eu vou aceite a Jesus. E Jesus vai te dar força para largar o vício. Aceite a Jesus e Jesus vai te dar força para largar a bebida, a droga, a prostituição. Aceite a Jesus e Jesus vai mudar a sua vida. A primeira decisão tem que ser de você. A primeira decisão é sua. Não é minha, não é do pastor, não é dos obreiros, é sua. A decisão de mudar de vida, de ter um arrependimento genuíno, é sua. Essa decisão é sua. Agora vamos lá. Nós temos uma diferença. Qual a diferença entre Pedro e Judas? Ambos eram discípulos, ambos andavam com Jesus, mas tinha uma diferença entre eles dois. Pedro negou a Jesus. Satanás usava a boca de Pedro para falar com Jesus, mas tinha uma diferença entre Pedro e Judas. Judas, se nós olharmos a nossa Bíblia, nós não vamos olhar e dizer: olha, Júnior, mas Judas não dava tanto trabalho a Jesus. Judas não era usado por Satanás como Pedro era, mas teve uma diferença. Pedro, por mais que ele errou, por mais que ele falhou, por mais que ele tivesse os erros dele, Pedro decidiu mudar. Quando ele nega a Jesus, o que é que Pedro faz? Quando Pedro é confrontado, porque Jesus disse: olha, você vai me negar. Quando Pedro é confrontado, Pedro chora e se arrepende. Quando Judas é confrontado, o que ele faz? Ele vai e vende a Jesus. Agora a pergunta para cada um de vocês: quem é vocês quando são confrontados? Quem é você quando é confrontado? Quem é você quando o seu pecado, quando Deus fala do seu pecado: olha, deixe isso, abandone isso? Quem é você? Será que você é Pedro ou será que você é Judas? Será que você vai correr para os braços de Jesus ou será que você vai trocar a Jesus pela bebida, pela droga, pela prostituição? Pedro, quando ele foi confrontado, que Jesus disse: você vai me negar, Pedro negou a Jesus e decidiu mudar de vida. Judas, quando Jesus disse: olha, faça o que tem que fazer, Judas foi e traiu a Jesus, vendeu a Jesus. Ambos foram confrontados, mas aí que estava. No confronto de Judas, ele decidiu
fazer o que já estava no seu coração. E no confronto de Pedro, ele decidiu mudar de vida. Então, se Deus está te confrontando nessa noite, mude a sua vida. Se Deus confronta a bebida na sua vida, abandone a bebida. Se Deus confronta o cigarro na sua vida, abandone o cigarro. Não troque Jesus, irmão, não troque Jesus pelas coisas desse mundo. Não vale a pena. Não vale a pena. Agora vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta. O choro é sinal de arrependimento? Peço que a igreja responda. O choro, igreja, chorar é sinal de arrependimento? Não. Infelizmente não. Infelizmente não. O choro muitas das vezes é uma consequência da sua escolha que machucou ou feriu outra pessoa. Mas o verdadeiro sinal de arrependimento é a mudança de vida e se consertar e não voltar a repetir os mesmos erros. Muitas das vezes o choro é consequência do que você fez. Ah, Júnior, eu feri aquela pessoa, eu me senti mal e chorei. Mas isso não vai impedir que você machuque novamente. Mas o arrependimento faz com que você olhe e diga, olha, Júnior, eu machuquei aquela pessoa, mas eu não vou mais fazer isso. Olha, Júnior, eu guardei mágoa, mas eu não vou mais guardar mágoa. Olha, Júnior, eu fiz isso, eu fiz aquilo, olha, mas eu não vou mais fazer. Olha, Júnior, eu traí a Jesus, mas eu não vou mais trair. Eu neguei a Jesus, mas eu não vou mais negar. Eu vou mudar de vida. Esse é o arrependimento genuíno. Irmãos, uma das dificuldades maiores do tempo atual, sabe o que é? A falta de humildade. A falta de humildade do povo de Deus, sabe por quê? Porque quando o povo de Deus é confrontado, sobre o seu erro, o que é que eles fazem? Voltam para o mundo. Quando vem à igreja e diz, Senhor, olha, eu quero que o Senhor fale comigo. E o Senhor fala, diz, olha, abandone isso, deixe isso. Não tem humildade para reconhecer e volta para o mundo. Mas o arrependimento genuíno faz com que você abandone a droga, faz com que você abandone a prostituição, faz com que você abandone a cachaça, faz com que você abandone o cigarro, a mágoa. O arrependimento genuíno faz com que você abandone tudo isso por amor a Jesus. Faz com que você deixe tudo isso por amor ao Senhor Jesus. Irmãos, tenham um arrependimento genuíno. Olha, não adianta, e principalmente para nós, muitas pessoas estão dentro da igreja, servem a Deus, mas nunca tiveram um arrependimento genuíno, continuam em uma vida de pecado, continuam ceando, continuam louvando, continuam pregando, mas nunca tiveram um arrependimento genuíno. Irmãos, tenham um arrependimento genuíno para que quando o Senhor Jesus voltar, Ele olhar para você e dizer, olha, você sofreu, olha, você foi humilhado, olha, você foi caluniado, mas entra para o gozo do meu Pai. Olha, foste fiel na terra, no muito eu te colocarei aqui em cima, então entra para o gozo do meu Pai. O arrependimento genuíno, muitos vão te chamar de louco, muitos vão dizer que você não vale nada, mas Jesus vai olhar para você e dizer, olha, você não valeu nada para eles, mas você é valioso para mim. Muitas pessoas olham e desprezam você, mas Jesus vai olhar para você e dizer, olha, eu te valorizo, eu te amo, e vai chamar você. Então tenha um arrependimento genuíno, irmãos. Não venham de qualquer jeito, não façam as coisas para Deus de qualquer jeito, mas tenham um arrependimento genuíno e vivam para Cristo, vivam para o Senhor. Eu agradeço a rica oportunidade em nome.